Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manegia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. E te peço perdão aí pela minha voz que tá um pouco fanha, mas enfim, a gente tá aí para ajudar vocês, né? Na medida do possível, vamos lá. Vamos, não podemos desistir aí, tá bom? Olha só, seguinte. A gente já fez isso aqui, né? Então, agora a gente vai para a questão 17, né? É isso mesmo, ó. Questão 17. Ela descreve o seguinte pra gente, ó. A história do futebol brasileiro contém, ao longo de um século, registros de episódios racistas. Eis o paradoxo. Se, de um lado, a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade, como profissão destinada aos pobres, negros e marginais, de outro, achava-se investida no poder de representar e projetar a nação em escala mundial. A Copa do Mundo no Brasil de 1950 viria a se constituir nesse sentido em uma rara oportunidade. Contudo, na decisão contra o Uruguai sobreveio o inesperado revés. As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios, descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos da derrota. Uma chibata moral. Eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos, nos anos 1970, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro. Paulo César Lima foi classificado como jogador problema. Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro, enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportaram o linchamento moral na derrota de 1950. Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas da vida social. Sinto na pele esse racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Isto é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe. Mesmo na seleção brasileira, sua ousadia constituiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial. Beleza, aí a pergunta do texto descreve pra gente o seguinte: o texto atribui um enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol ao quê? A responsabilização dos jogadores negros pela derrota na final da Copa de 1950? B. Projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres. C. Depreciação de um esporte associado à marginalidade. D. Interdição da palavra racismo no contexto esportivo. Ou E. Atitude contestadora de um jogador problema. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá bom? Por quê? Deixa eu explicar aqui pra vocês. A gente tem claramente, um texto racista, tá? Olha só, gente, se a gente for analisar o texto, né? Falas completamente racistas, ó. A história do futebol brasileiro contém ao longo do paradoxo, né, ó. Se de um lado a atividade futebolística era depreciada aos olhos da sociedade como profissão destinada aos pobres, negros e marginais, do outro achava-se investida no poder de representar e projetar a nação. Enfim, a gente tem aqui, ó, crônicas defensor descarregando nas costas, tá? Revolta, tá? A gente tem, gente, várias coisas apontando sobre o racismo, ó. Enquanto Barbosa e Bigode sem alternativa suportaram o linchamento moral na derrota, Paulo César atacava contra condená-lo no sucesso, né? O jogador assumia cores e causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas essas esferas. Então a gente tem, ó, eu sinto na pele esse racismo, tá? Ninguém usa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe.
mesmo na seleção brasileira. Enfim, gente, democracia racial. A gente tem episódios de racismo no texto, tá? Completamente. Vários episódios. Então, ele quer saber, atribuir um enfraquecimento do mito da democracia racial, como? Responsabilizando os jogadores negros pela derrota? Não. Isso de responsabilizar os jogadores negros pela derrota vai aumentar o racismo, né? Então, claramente não é isso, tá? Aqui no caso, é reforçar o racismo, desculpa. Então, por que não é a letra A? Vocês poderiam pensar, é a letra A porque ela tá descrevendo isso. Não, olha a pegadinha. Aqui, a letra A, ela tá reforçando uma atitude. Então, por isso que não pode ser a resposta, né? A resposta vai ser responsabilizar os jogadores negros só porque eles são negros. Totalmente contraditório, né? B, projeção mundial da nação, nada a ver, tá? Depreciação de um esporte associado, nada a ver também, tá? Ele quer saber aí, o texto atribui um enfraquecimento do mito da democracia racial. O que tá fazendo o mito da democracia racial ser enfraquecido? Questões de racismo, claramente, né? Então, não é responsabilizar os jogadores negros pela derrota. Não. Isso daqui é você responsabilizar os jogadores, você tá aumentando o racismo, entenderam? Por que não é a letra A? Depreciação de um esporte, não, também não. Interdição da palavra racismo. No contexto esportivo, não. Atitude contestadora de jogador problema. Olha aqui o racismo sendo apontado. Por que jogador problema? Só por causa da cor da pele dele, né? Então, assim, não faz o menor sentido, né? Isso são atitudes racistas, né? Você julgar uma pessoa, destacar que ela é um problema só por conta da cor da pele, não faz o menor sentido, né? Então, por esse motivo aqui, olha aqui, gente, ó, bom negro, Paulo César foi classificado como jogador problema. Enfim, claramente é uma atitude completamente racista, né? A gente vê aqui. Então, por esse motivo que vai ser a alternativa correta, a letra E, tá bom? Ok, amores, agora vamos lá, vamos para a questão 18. A questão 18 é bem interessante, né? Ela tem uma pintura a óleo sobre tela, né, de São Paulo, que é a cena de Caramuru, né? Célebre poema, né, épico brasileiro. A filiação estética romântica manifesta-se. Então, olha que interessante, né? Essa obra de Meirelles, né? Ela retrata a questão de Caramuru, né? Uma índia, né? Se você for analisar na imagem. Então, ele quer saber o que essa filiação estética romântica vai se manifestar nessa obra, né? Olha só, exaltação do retrato fiel da beleza feminina, B, tematização da fragilidade humana diante da morte, C, ressignificação de obras do cânone literário nacional, de representação dramática idealizada do corpo da Índia, ou é oposição entre a condição humana e a natureza primitiva? Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, passaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Mas primeiramente, para quem não sabe, essa obra, ela tá relacionada a um poema, a obra aqui de Vitor Meirelles, né? Ela tá relacionada a um poema, né? Escrito por Santa Rita Durão, né? Da história de Diogo Álvares Correia com a Índia Caramuru, né? Desculpa, com a Índia Moema. Eu amo poema, essas coisas, sabe? Depois eu vou colocar aqui pra vocês créditos aí ao site WordPress, né? Tem um poema, olha que legal, né? Moema é abandonada por Caramuru e morre. Olha só, gente, a morte de Moema. Tem um poema, tá? Depois vocês dêem uma lida, né? Bárbaro, a Bela diz, tigre não homem, porém o tigre, por cruel que brame, haja forças no amor que enfim dome. Só a ti não domou, por mais que eu te ame, fúrias, raios com riscos, ar consome, mas não consumis infame, mas pagar tanto amor com tédio asco, que corrisco do raio penhasco, enfim, tens coração
de ver-me aflita, flutuar moribunda entre as ondas. Nem o passado de amor teu peito indica, bárbaro. Ah, não te escondas. Despira sobre mim teu cruel raio. Indo a dizer mais, caio num desmaio. Enfim, gente, olha só. Aí tem a história, né, do Frei José Santa Rita, né, sobre a história dele. Que acontece, gente? Cadê? Vocês uma coisa aqui só para vocês entenderem a história. De acordo com a lenda, a Moema, né, daqui da obra, Caramuru, que acontece? Ela é uma índia, tá? Que ela vai se apaixonar aí por Caramuru, que seria quem? Diogo Álvares Correia. E quando Caramuru decidiu voltar para a Europa, né, com Paraguaçu, Moema, ela vai ficar desesperada, segundo a tradição, e ela vai tentar seguir mar dentro. Então, o que vai acontecer? No desespero, né, no entanto, ela não vai conseguir alcançar o navio, né, segundo a lenda, e ela, e ela vai acabar se afogando. E a sua morte vai ser retratada, simbolizando o sacrifício. Gente, isso me lembra muito a história. Vocês sabiam, eu li uma coisa, depois eu vou mandar pra vocês, sobre a história da Pocahontas, sabe? As histórias, tem também a questão da história da Indira Iracema, tem muitas histórias legais, assim, que eles contam, né? Que ela era uma guerreira, ela se apaixonou por um português, enfim, sobre a valentia das mulheres, né? E que infelizmente tem finais trágicos, né? Se eu não me engano, tem muitas obras, né, de José de Alencar, né, Índias dos Lábios de Mel, enfim, gente, isso me lembrou muito a história da Pocahontas também. O que acontece? Também, né, o contexto da história de Iracema, ela acaba morrendo, né, ela vai dar à luz e ela acaba morrendo. Então, assim, isso me lembra muito essas histórias, né, dessas índias guerreiras, enfim, da questão da cultura brasileira, da cultura indígena, né, que tem muitas histórias assim. Então, aqui, por que seria a letra D, né? Por que eu falei pra vocês do poema? Falei todo o contexto da história da obra, né? Porque a gente claramente vê a imagem, né, de uma índia, né? Dela morta aqui na praia. Então, assim, claramente isso vai representar, sim, né, a ideia dramática disso. Entenderam? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá? Vai ser a representação dramática e idealizada do corpo da Índia, né? Tem todo um drama com a história, né? Que ela tentou seguir o amado dela, só que ela acabou se afogando, enfim. Tem toda a história, um contexto por trás da imagem, né? Então, por isso que não são as outras, né? Não é só a exaltação da beleza, nem fragilidade, tá? É ressignificação, oposição, nada a ver, tá? Aqui no caso é um drama idealizado através do quê? Da imagem do corpo da Índia, né? Por que que a gente vê um drama aqui? A gente vê ela caída aqui, né? Aqui nas águas seria, né? Então, por esse motivo, então tem toda uma história por trás da obra, né? Por isso que eu quis colocar para vocês o poema, que é muito interessante. Enfim, tem todo um contexto. E é muito interessante essas histórias da cultura indígena, né? Esses romances brasileiros contam muita história da questão, né, do período aí da colonização, de como era rica a questão dos indígenas, dos povos indígenas aqui no Brasil, o contato que eles tiveram com o homem branco, com os colonizadores, enfim, conta a história do Brasil também, né? Inclusive Iracema, eu super recomendo vocês lerem, porque conta muito essa história, né? Do contato do português, dos europeus, enfim, com a questão da cultura brasileira, da cultura indígena, né? Até a nível de conhecimento. É muito interessante vocês lerem essas obras, né? Para vocês estudarem um pouquinho desse contato, dessa história do Brasil. E eu acho muito interessante, né? Que no caso, a figura das mulheres, né, guerreiras indígenas que são retratadas nas imagens, né. Isso me lembrou muito o filme da Pocahontas também, né, aquela índia guerreira da Disney, né, inclusive. Enfim, mas é muito interessante a obra, né, o filme, o desenho, a história dela. Eles contam que a Pocahontas seria, né, eu vi, eu não lembro, gente, aonde que é a fonte, mas eu queria muito trazer para vocês, que fazia uma comparação da Pocahontas com a Iracema, se eu não me engano, eu não lembro onde que eu li isso, mas eu achei muito interessante, que a história real da Pocahontas, né, que seria da Iracema, a história verdadeira, é uma história triste, né,
porque ela acabou morrendo, ela acabou se apaixonando aí por um homem branco, né, que veio aí, um europeu, se eu não me engano, enfim. E ela acabou morrendo, né, quando ela dá a luz ao filho. Então, assim, conta toda a história de como ela apoiou ele nas lutas, sabe? Todo o esforço, o sacrifício que teve por trás de uma mulher guerreira. Isso acaba que meio que camufla, né? Não conta só um olhar colonizador e não a questão das lutas indígenas também, de como ela ajudou ele, né? Aqui no caso, na história. Enfim, eu li uma questão sobre isso, eu não lembro. Eu queria depois trazer para vocês, é muito interessante essa comparação, né? Mas enfim, voltando à questão. Então, por esse motivo aqui que vai ser letra D, tá bom? Vamos lá, é porque eu me empolgo muito com essas histórias indígenas do Brasil, enfim, da cultura, né? É muito interessante, vale a pena vocês estudarem, né, sobre isso. Beleza, agora vamos para a questão 19, a questão dos direitos da infância, né? O que a questão descreve pra gente, ó. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças que afetam a vida das crianças. Um desses estudos compara o que sonhavam e brincavam as crianças hoje em relação às dos anos 1990. Interessante, né? O que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que de 25 anos atrás. As crianças de hoje não se dedicam menos tempo para brincar, como também, quando brincam, a maioria não faz com as outras crianças no parque ou na rua, mas esta em casa e muitas vezes sozinha, já que não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com a máquina. Gente, esse ano é de 2020, né? Isso é muito... 21, né? Isso é muito verdade, né? Parecia que ele já estava prevendo o futuro, e realmente é o que acontece, né? O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas na infância, o quê? A fomentar relações sociais entre as crianças. B. Tornar um lazer uma prática difundida entre as crianças. C. Incentivaram a criação de novos espaços para se divertir. D. Promover uma vivência corporal menos ativa. Ou E. Contribuir para o aumento do tempo dedicado para brincar. Pause e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Realmente. Promover uma vivência corporal menos ativa, né, gente? Isso implica várias coisas, né? Aqui é um fato, né? Essa transformação. Por quê? Porque a gente tem no texto, ele está descrevendo que as crianças mudaram hoje em dia, e é óbvio, né? É uma coisa muito perceptível. Se você for analisar a questão da tecnologia, hoje em dia tem criança que nem sabe o que é futebol, o que é queimada, o que é essas brincadeiras de rua, né? Não tem mais contato com coleguinha como antigamente. Antigamente você via as crianças nas ruas brincando, né? De rouba-bandeira, enfim, de várias brincadeiras, né? Fora aí da educação física que elas fazem nas escolinhas, enfim. Hoje em dia você vê muito a criança ali no celular, tecnologia, então você quase que não vê ela com o coleguinha, esse contato social das crianças, né? As crianças acabam que meio que crescem individualistas, e isso é um problema, né? Se a gente falar que não, fechar os olhos para isso é um problema, né? A gente percebe uma clara mudança com a evolução da tecnologia. Então aqui, por que seria a D? Relações sociais não, pelo contrário. Essas transformações estão tornando elas cada vez mais individualistas e menos unidas, né? Prática difundida também, não incentivar a criação de novos espaços, não, tá? É um espaço virtual, mas não é um espaço social, de contato, tá? Contato, que você tem contato social, um contato autêntico, né? De você ver a criança, enfim, é um contato visual porque tem câmera, é um contato, né, virtual diferente, mas não é um contato presencial, tá? Digamos assim. E contribuir para o aumento dedicado a brincar também não. Porque o que o texto ele quer dizer? Exatamente isso, a questão do individualismo, a questão das tecnologias. Ele descreve, ó, que antes elas brincavam, né? Hoje em dia elas estão sobrecarregadas com tarefas e vão para o celular. Enfim, ainda tem a questão da tecnologia, ó, eletrônicos. Então ele quis dizer aqui, ele quis descrever que falta isso, falta aquele contato das crianças de antigamente, né? De você e deles brincarem com os coleguinhas,
Enfim, falta isso, né? Principalmente com a tecnologia. Então, é exatamente promover uma vivência corporal menos ativa. Por consequência, né? Você tem aí crianças sedentárias, isso implica tudo, tá? Até desde a questão psicológica até a questão física, até a questão de saúde, né, nutricional, né? Você vai ter aí a criança que fica no videogame, com uma criança, por exemplo, que joga futebol, que brinca com os coleguinhas. Quem vai ser mais prejudicada? Tanto a nível de psicológico também, né? Uma vez que ela tá lá no videogame, ela pode desenvolver um sedentarismo a nível de nutricional, a nível da questão de saúde mesmo e a questão psicológica também, fora que ela vai crescer uma criança individual, uma criança reprimida, não vai ter socialização. Então, gente, isso causa uma série de impactos, né? Esse que seria o objetivo do texto, exatamente vai promover uma vivência corporal menos ativa. Por quê? Porque antigamente as crianças que brincavam na rua tinham uma vida mais ativa, uma vida mais sociável, um contato presencial, né? Totalmente diferente, né? A gente vê isso, por exemplo, com a pandemia, né? Olha o tanto de coisas psicológicas que afetou, né? Várias doenças psicológicas que afetou todo mundo, principalmente as crianças, né? Então, isso é algo muito sério, algo que é importante ser discutido mesmo, né? Para a realidade. Tanto é com a evolução da tecnologia, né? É saber usar a tecnologia de maneira eficaz para o bem e você também ter o contato aí, principalmente das crianças, de maneira socializável, né? Para que elas não fiquem ansiosas, cada vez mais depressivas, que elas tenham uma vida saudável, né? Que a tecnologia não impacte, essa foi boa, não causem tanto impacto, assim, a ponto de transformar a criança perder aquela infância, né, ao tempo que ela poderia, que ela tá no celular, ela poderia estar com coleguinha, descobrindo novas coisas, brincando, né, então tem que tomar muito cuidado em relação ao uso exagerado da tecnologia também, né, que isso também pode ser prejudicial. Então, muito interessante, né, essa questão, ela vem destacar exatamente sobre isso. Por esse motivo aqui, que vai ser a letra D, tá bom? Belezinha? Então tá, vejo vocês aí nos próximos vídeos. 1, 2, 3, 4.